A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que faz essa apresentação. Amém, meus irmãos? Hoje nós chegamos ao último áudio, o último estudo, o 12º, um vírus entre nós. Nós viajamos bastante dentro da Bíblia Sagrada, falamos bastante coisas, meus irmãos. Nós falamos sobre Josué, no capítulo 7, do verso 1 ao 26. Também falamos de 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 31, onde a gente explicou como se fosse o corpo de Israel e o corpo da igreja, e os vírus entre si, né? No Velho Testamento, o julgamento que se fazia, a punição que se cumpria. Agora, no Novo Testamento, no tempo da graça, como tratamos os vírus, né? Não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma, jogar os pés sobre pessoas que não estão de acordo conforme a palavra de Deus. Não podemos expulsar da igreja. Ou, se alguém na família não anda bem como a gente gostaria, não devemos expulsar. Pelo contrário, devemos ajudá-los, meus irmãos. Devemos estender as mãos. Devemos ser amigos e mostrar que somos cristãos. Amém até aqui? Bom, vamos lá, meus irmãos. De acordo, com o que a gente já leu em bastante textos, hoje nós vamos finalizar esse assunto, Nós vamos finalizar esse estudo aqui. Então, nós vamos trazer agora o compreendimento de tudo, Encerrando esse ensinamento de um vírus entre nós. Amém até aqui? Assim como sua família, seu corpo, igreja, círculo de confiança, é como 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19 a 20. Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios é Novo Testamento. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, No seu capítulo 6, 1 Coríntios 6, eu estou em 2 Coríntios, vamos voltar. 1 Coríntios 6, versículo 19 e versículo 20 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Já batemos nessa tecla e já entendemos isso, Mas o que eu quero dizer com esse versículo? Eu quero explicar, meus irmãos, que o nosso corpo, ele tem que ser cuidado, sim, não a ponto de afligir o espírito, não a ponto de pecar contra Deus, mas de glorificar a Deus em nosso corpo também. Sim, é isso que temos que fazer. Entendeu até aqui? Bom, portanto, sigamos a ordem de Cristo. E qual é a ordem de Cristo? Efésios, vamos lá, é só ir um pouquinho para frente. Carta aos Efésios, no seu capítulo 4, são 16 versículos e eu quero lê-los todos. Pronto? Aperte o cinto. Eu vou estar explanando alguns versículos, olha só. Rogo-vos, pois, eu, e o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, que foste chamados. Com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esses dois versículos diz que você foi convocado, você teve uma vocação e é chamado. Nesse chamado você é digno. Agora se comporte como tal. Ah, mas eu sou fraco, eu não aguento. Para com essa choradeira, para com essa frescura. Deus tem obra com você. Eu não sei se você sabe, mas você já foi chamado e depois de chamado escolhido. Entendeu? Agora no verso 2 ele diz assim, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Eu suporto você, mas eu não aguento mais. Isso não é em amor. Eu suporto você, mas tem hora que dá vontade de me vingar. Isso não é amor. É suportando uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tá vendo? Não existe dois corpos, dois espíritos. É um só. Tudo aqui é uma unidade. Você tem que entender que você pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja. Você não pertence ao corpo de Israel. Você pertence ao corpo de Cristo. Entendeu? Verso 5.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, os qual é sobre todos e por todos, em todos. Viu? Não dá para adorar vários deuses, mas sim um Deus. Essa é a proposta. Adorar vários deuses é quando a gente estava no engano, mas a gente resolvia alguma coisa? Nada. Agora, depois que fomos libertos, adoramos somente um Deus. Verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ponto. Agora, você está revestido de dons. Pastor, mas eu ainda não exercito o meu dom. Você tem que procurar os melhores dons e começar a praticar. Acreditar que Deus está com você. Assim, automaticamente, a fé e o dom vai começar a aparecer mais ainda na sua vida. Verso 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Estamos falando da pessoa de Jesus, que fez toda essa obra para que você alcançasse a salvação. Agora, vamos para o versículo 11. E ele mesmo, olha só, e ele mesmo deu uns para apóstolos, quer dizer, ele que escolheu alguns que tivesse o chamado de apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer que tudo aquilo foi para ter o quê? Um aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ah, não entendeu? Eu vou repetir. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Deus te chamou como apóstolo para uma coisa. Fica olhando para quê? Você tem uma missão. Outros para profetas. Deus te fez profeta para uma missão. Outros para evangelistas. Você é um evangelista para uma missão. E outros para pastores e doutores. Para quê? Para uma missão. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Muitas das vezes o corpo não é edificado por causa disso. O homem é pastor, mas dentro de casa ele é uma praga. O homem é apóstolo, mas dentro de casa ele não respeita a esposa e os filhos. O homem é evangeliza todo, menos a sua família. O outro é profeta, ele profetiza para todo mundo, menos para a própria casa. Tá errado. Sua casa é um corpo. Tá vendo? Versículo 13. E até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer que tudo isso depende da sua obra, do seu trabalho. Quanto mais você fizer, mais Deus abençoa. Verso 14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Tá vendo? Deixai de ser menino e ser homem de Deus agora. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tá vendo? Então não caia mais na doutrina enganosa. Pessoas que começam a pegar objetos e falam que aquilo vai te curar, te abençoar. Não, o que cura e que abençoa é a sua fé em Cristo. Acabou. Porque Jesus falou assim, sem a pedra nada podeis fazer. Foi isso que ele falou? Sem a vassoura nada podeis fazer. Sem o lencinho nada podeis fazer. Não, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não adianta colocar alguma coisa no lugar. Ele é a cabeça do corpo. Não precisa de outra coisa, a não ser Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Jesus, somente Jesus. Eu disse Jesus, somente Jesus. Pastor, mas é que eu tenho aqui... Não, só Jesus. Deus pode te abençoar ali, Ele pode respeitar a sua fé e você ser abençoado, mas não coloque essas coisas no lugar de Jesus. Agora o verso 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, em Cristo. Do qual todo o corpo, todo o quê? Corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Não entendi, pastor. Simples. Você não nasceu do tamanho que você tem agora. Você nasceu pequenininho. Só que de acordo com o versículo 16, que eu vou esmiuçar para você, ó, do qual todo o corpo, o seu corpinho, você era uma criança. Imagina que para você ter o conhecimento, para você crescer, depende disso, ó. Portanto, versículo 16 do capítulo 4 de Efésios.
do qual todo o corpo, bem ajustado, estando bem ajustado, e ligado pelo auxílio das juntas, estando ligado pelas juntas, segundo o justo, a justa operação de cada parte, cada um faz a sua parte. Faz o quê? O aumento do corpo para edificação com o amor. É isso que Deus quer, união. Um vírus entre nós, união. Um vírus na igreja, união. Não é matá-lo, expulsá-lo, é unir. Meu filho é drogado, pastor. Una-se a ele, não usando o que ele usa, não vivendo como ele vive, mas seja unido a ele. Pastor, meu marido bebe demais. Una-se a ele. Ele está precisando, é dele que Jesus falou, ele está precisando. Amém? Eu finalizo esse estudo de hoje dizendo a você que se um vírus aparecer, no tempo de hoje, essa pessoa precisa de tratamento e não de expulsão. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.